Homilia diária, segunda-feira, 5 de fevereiro de 2018. Olá, minha família de oração, a paz de Jesus e o amor de Maria, e que o fogo do Espírito Santo possa estar sobre você e a sua casa neste exato momento. Eu me chamo Giovanni Medeiros e vou meditar a liturgia de hoje com você. Quero iniciar desejando a paz de Cristo, e louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo pela vida de cada irmão, pela vida de cada irmã que está ouvindo esse áudio hoje, e que o Espírito Santo possa fazer morada aí no seu coração. Antes de meditar a liturgia, vamos orar um pouquinho? Ó Senhor, mora em minha casa, Jesus. Fica comigo, Senhor. Já é tarde da minha vida, já declina o meu dia e ardia o meu coração, quando por mim o Senhor passava apressado. Mora em mim, Jesus, embora cercado por tantos, eu me sinto só. Mora na casa do meu coração, esta casa pequenininha, tantas vezes fora do ritmo da casa do teu coração, tantas vezes descompassada, pouco afinada. Esta casa que me dá um trabalho, mora também na casa das minhas lembranças, dos meus projetos, das minhas vontades. Muitas vezes sou escravo de mim mesmo, algumas vezes do passado, outras das armadilhas do inimigo. Mora comigo, Jesus, mora em minhas casas interiores e também em minha casa de chão e teto. A minha casa se renda a teu poder e à tua ternura, não apenas hóspede, como o Senhor foi lá no lar de Betânia, na casa de Marta e de Maria, mas o rei em meu lar. Pode entrar, Jesus, é tua casa, entra. Abençoa desde a porta de entrada, melhor, coloca os seus anjos à porta de entrada. Abençoa, Senhor, que entra e quem sai. Visita toda a casa, cada cômodo, todos os cantos, tudo o que nesta casa existe, tudo e todos, também os meus vizinhos. Que não me falte o pão de cada dia, ó Pai, mas também o pão da Tua palavra e a fome da Eucaristia. Quando os ventos vierem, as enchentes e as tempestades, eu não temerei. A minha casa está na rocha, que é o Senhor. Aleluia, aleluia, meu rochedo. Amém, Senhor. Amém, Senhor. A primeira leitura de hoje é da primeira carta de Reis. A inauguração do Templo de Jerusalém marca uma data importante na história bíblica. Completa-se a história começada com a promessa de Deus no Sinai. Construí-me-eis um santuário para que resida no meio deles. Está lá em Êxodo, capítulo 5, versículo 8. O povo de Israel constitui-se à volta da aliança, de que a arca é a memória itinerante. A arca, ela realmente peregrinou com o povo no deserto. Ao entrar na terra prometida, ela foi instalada sucessivamente em Gilgal, em Siquém e em Silo. Acompanhou o povo nas batalhas contra os seus inimigos e caiu nas mãos dos filisteus. Davi recuperou-a e levou-a para Jerusalém, instalando-se na casa de Obedom e depois na tenda. Hoje, finalmente entra no templo. Daí sairá apenas para algumas procissões até a destruição da cidade do templo em 587 a.C. Nesta altura, Deus seguirá os desterrados para a Babilônia, conforme Êxodo, capítulo 11, versículo 22 a 24. Ezequiel irá descrever o regresso da glória ou presença divina à sua morada em Jerusalém com um novo êxodo. O êxodo é a história da caminhada guiada por Deus presente, que a nuvem esconde e também revelada, de uma relação entre Deus e os homens cada vez mais profunda, cada vez mais pessoal, de que a glória do Senhor é um sinal luminoso, um resplendor
consistente que brilha no rosto de quem Deus encontrou. É esta história que o templo encerra no sinal da arca. O mistério da presença de Deus no meio dos homens atinge a sua máxima expressão na encarnação, quando Deus vem viver pessoalmente no meio de nós. Está lá em João capítulo 1, versículo 14. Já no Evangelho de Marcos de hoje, Jesus acaba de atravessar o lago de Genezaré, unindo a margem leste, onde habitam os pagãos, com a margem oeste, onde habitam os hebreus. A descrição de Marcos lembra-nos as promessas messiânicas. Acorreram ao monte do Senhor todas as gentes, viram muitos povos e dirão: Ele nos ensinará os seus caminhos. Isaías falava muito isso. Isaías capítulo 2, versículo de 2 a 3. Virão povos e habitantes de grandes cidades, e os habitantes de uma cidade irão para outra, dizendo: vamos implorar a face do Senhor. Zacarias capítulo 8, versículo 21. Todos os que reconhecerem carecidos da salvação dirigir-se a Jesus. Diante deles são expostas todas as misérias humanas. As pessoas não se deixam dominar pela vergonha, mas agem com confiança. Basta que o Senhor lhes toque apenas com as suas franjas as suas vestes. Assim cumpre a palavra do profeta. Assim fala o Senhor do universo. Naqueles dias, 10 homens de todas as línguas das nações tomarão um judeu pela dobra do seu manto e dirão: nós queremos ir convosco, porque soubemos que Deus está convosco. Zacarias capítulo 8, versículo 23. Nós não precisamos de nos esforçar para demonstrar que o Evangelho se tratava sempre de verdadeiramente milagres, e não de casos idênticos àqueles que fala hoje a parapsicologia. Uma correta cristologia não exige que Jesus fosse um super-homem. Marcos, ele não usa métodos racionais para demonstrar a sua divindade de Jesus. Aliás, para ele, a fé é um dom gratuito de Deus que geralmente pertence aos milagres. O interessante é que as pessoas percebam que a mensagem do Evangelho não era algo de abstrato, de puramente filosófico, mas que implicava em melhoria da sua situação. Se o intuito de Deus estava com Jesus, acorria a Ele depois de estarem com Ele, partiam gritando: Deus está conosco e a nosso favor em Jesus. Meditação. A nuvem que enche o templo, onde foi colocada a arca da aliança, é sinal da presença de Deus, tal como fora durante o êxodo. A glória do Senhor enchia o templo do Senhor, influindo o sentimento de majestade de Deus e da adoração que lhe é devida. O templo tinha enorme importância na religiosidade do povo hebreu, mas era apenas símbolo do verdadeiro, o templo, que é o corpo de Jesus, como ele mesmo disse certo dia: aqui está o verdadeiro templo. Destruí este templo e em 3 dias eu o levantarei. João capítulo 2, versículo 19. Falava do templo que é o seu corpo, explica João. Jesus é a presença divina no meio dos homens. O seu corpo é um novo templo, repleto de glória do Senhor. É isso que perceberam os habitantes da margem ocidental do lago de Genezaré. Daí a corrida para se encontrarem com ele, a ânsia de lhe tocarem. Os galileus tinham-se apercebido daquilo que um dia também Paulo havia de perceber. Nele habita realmente toda a plenitude da divindade. Está em Colossenses capítulo 2, versículo 19. Jesus é o verdadeiro e definitivo templo, onde habita a plenitude de Deus somatizada. E nós participamos da sua plenitude. O corpo de Cristo, a sua humanidade, é a realidade que o templo perfigura. Deus no meio do seu povo,
mas em Jesus, a Arca da Aliança não quer pertencer realmente, ela não quer permanecer nunca fechada no Santo dos Santos, anda pelos caminhos dos homens e valia-se ao encontro. Alguns morreram por terem tocado a arca. Está lá em 2 Samuel, capítulo 6, versículo 7. Mas Jesus deixa-se encontrar, deixa-se tocar. O Santo dos Santos era inacessível ao povo que devia permanecer fora dele. Já em Cristo, nós entramos em Deus, unidos a Ele como varas a cepa, como membros de um corpo. A igreja é hoje para nós o corpo de Cristo. A igreja prolonga-lhe a humanidade na história e no espaço, para que escutemos as nossas constituições. O Pai enviou seu Filho, constituiu o Senhor, coração da humanidade e do mundo, esperança de salvação para quantos ouvem a sua voz. Na nossa maneira de ser e de agir, pela participação na construção da cidade terrena e da edificação do corpo de Cristo, empenhando-nos sem reserva no advento da nossa humanidade em Jesus Cristo. É na Eucaristia que de modo particular se realiza a nossa união com Cristo e se anuncia a esperança para o mundo. E acolhemos aquele que nos reúne em comunidade, que nos consagra a Deus e nos lança incessantemente pelos caminhos do mundo ao serviço do Evangelho. Oração. Ó Senhor Jesus, o teu corpo é o verdadeiro templo, onde Deus se encontra conosco e nós podemos encontrar-nos com Deus. Tu és a presença divina estabelecida para sempre no meio dos homens. Tu que és o Verbo de Deus, igual ao Pai e simultaneamente homem como nós, acessível, cheio de bondade. O novo templo que és tu foi inaugurado, não com festa de triunfo, não com a imolação de inúmeras ovelhas e bois, mas com o sacrifício que te levou a morrer na cruz e que nos abriu de par em par a porta de acesso a Deus e uma vida de intimidade com Ele. Em Ti entramos em Deus. Glória a Ti, Senhor Jesus. Glória a Ti para sempre. Amém. Contemplação. Não é somente pelos doentes que o coração de Jesus é compassivo, é por todos os que sofrem e que encontram em dificuldade. Como é bom com as almas provadas pela perca daquelas que lhes são caros, como Jairo, cujo filho bem-amado acaba de morrer, com a pobre viúva de Naim, que leva seu filho único à sepultura, com Marta e Madalena, que choraram seu irmão. Está emocionado até o fundo da sua alma. Ele chora. As suas lágrimas comovem os próprios judeus. Apela ao poder divino para ressuscitar os mortos. A sua compaixão sobre Jerusalém é imensa, imensa. Ele chora sobre as tribulações futuras desta cidade ingratida e culpável. No movimento de compaixão sem medida, abre os seus braços a todos os infortúnios. Vinde a mim, diz, vós todos que sofreis e que sois esmagados sob o peso do trabalho e da dor, vinde e vos aliviarei. Já no caminho do Calvário, ele esquece os seus próprios sofrimentos para se compadecer das filhas de Jerusalém e convidá-las a chorar pelos castigos que cairão em breve sobre a sua pátria. Meu irmão, minha irmã, vamos repetir hoje com uma ação de graças frequentemente e vamos viver hoje a palavra que está lá em Colossenses capítulo 2, versículo 19, que diz: em Cristo habita toda a plenitude da divindade. Repito, em Cristo habita toda a plenitude da divindade. Salve e paz, e que Deus te abençoe. E meu irmão, minha irmã, nunca jamais se esqueça, Deus ama muito, muito, muitíssimo você.